Efeito proximidade. Eu sei que isso pode soar meio poético, mas não é bem sobre isso esse vídeo, tá? Emineira aqui para falar disso num formato de gravação e edição um pouquinho diferente do usual. Então já me ajuda aí se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito, né, curtindo esse vídeo. E tem uma lista aí de e-mails que você pode se inscrever, caso você esteja interessado num curso onde eu te ensino a montar eletronicamente um pré-amplificador de microfone inline, né, que vai deixar suas gravações ainda mais próximas aos seus ouvidos. E antes que eu te explique exatamente o que é o efeito proximidade, nós precisamos nos questionar. Isso é algo que queremos em nossas gravações? Ou é algo que simplesmente queremos evitar? E a resposta pode parecer confusa, mas depende. Depende principalmente se queremos intensificar ou não as baixas frequências, né? Os graves que existem na nossa gravação. Fazendo uma analogia com uma curva de equalização, o efeito proximidade ele seria algo como esta curva aqui. E agora sim, explicando fisicamente esse efeito, ele ocorre porque ao aproximarmos o microfone da nossa boca ou de qualquer fonte sonora que contenha frequências graves, tanto o som direto quanto o som que circunda o microfone atingem o sensor dele pela frente e por trás. Na verdade, apenas as baixas frequências aqui conseguem atingir o sensor por trás. Isso porque tanto as médias frequências quanto as altas, elas não têm força suficiente para penetrar a carcaça do microfone e atingir o sensor por trás. E as baixas frequências elas só conseguem penetrar por trás do microfone? Ficou meio estranha essa frase, né? Espero não ser punido por algum algoritmo perverso. Vamos lá. Porque quando as baixas frequências estão um pouco distantes, já se dissipam e não tem energia suficiente para penetrar por trás o sensor do microfone. Desse jeito vai ser difícil não ser punido pelo algoritmo. Peraí, mas o efeito proximidade ele ocorre com qualquer microfone? Não. Na verdade, ele não acontece em microfones configurados com o padrão omnidirecional, como esse que eu configurei agora. Neste padrão, a pressão interna é compensada e a energia extra das baixas frequências não causa a mesma distorção que vai acontecer com um cardioide, um supercardioide, um hipercardioide. E também com os microfones tipo figura 8. Agora que está claro como ocorre e em que condições ocorre esse efeito de proximidade, vamos voltar àquela questão anterior. Queremos ou não queremos esse efeito em nossas gravações? Talvez seja interessante esse efeito caso a sua voz ou o seu instrumento não tenham muitas frequências graves. Assim, você naturalmente equilibra a equalização do seu áudio. E outra possibilidade de uso positivo desse efeito é de maneira criativa, quando se quer criar uma voz ou um efeito em comum, como por exemplo numa dublagem de um personagem que não é humano. Como por exemplo ocorreu numa dublagem em Senhor dos Anéis, onde o personagem Barbárvore, que é um daqueles entes da floresta, aquelas árvores falantes do filme, né? Lá a voz do dublador Guilherme Lopes, né? Que esse dublador já possui uma voz muito grave, mas ele se valeu do efeito proximidade do microfone para criar uma voz bastante incomum e só que bastante pertinente também ao personagem, né? Já que ele não é um personagem humano, ele era uma árvore bem antiga. Óbvio, nesse caso teve ali um técnico de som preparando o microfone, a interface de áudio, né, para que o som não estourasse. E além disso, teve também uma pós-produção, né, que corrigiu eventuais excessos de graves e deixou o som daquela maneira. E é justamente aqui que mora o perigo do efeito proximidade. O excesso de graves. Isso porque as baixas frequências, elas não são muito bem compreendidas pelos nossos ouvidos. E se isolássemos apenas essa faixa de baixas frequências, o som ficaria tal qual estivéssemos falando debaixo d'água. E tem outro problema aí, que se soma a esse e que talvez seja até pior, porque poucas são as pessoas que têm à disposição um headphone, um fone de ouvido, uma caixa de som, um monitor de áudio, capaz de reproduzir as baixas frequências, né, em sua plenitude, né, sem distorcê-las. A grande maioria dos sistemas de som não reproduz essa faixa de frequência, mas tentam reproduzir mesmo assim. E essa tentativa de reprodução, ela vai distorcer as frequências médias e talvez até as altas frequências. Ou seja, o efeito proximidade em microfones pode criar o caos nos ouvidos de quem ouve seu som, mesmo que no seu equipamento os graves soem equilibrados. Então por isso,
é melhor reduzi-los da melhor maneira possível. E aquela que eu julgo ser a melhor maneira possível de reduzir os graves, eu já ensinei neste vídeo aqui. E aí? Curtiu?